durante essa situação da Covid, né, que a gente tem vivido, a gente tem observado muitas preocupações tem tido. O isolamento social, o fato de as pessoas ficarem em casa, a falta de mobilidade, tem trazido muitas preocupações, quer seja na área cardiológica, porque as pessoas se exercitam menos, os riscos emocionais são uma coisa que também são problemas que a gente tem observado, o aumento da ingestão de bebidas alcoólicas, que é um fenômeno que tem acontecido e tem ocorrido com muito mais frequência nos últimos tempos, e as doenças silenciosas, como a gente fala. Por exemplo, existem muitas pessoas que, no seu isolamento, estando sozinhas, sem ocupações, acabam, por exemplo, fazendo a ingestão de alimentos, e muitas vezes alimentos com muito açúcar, o que pode levar a um diabético a entrar numa crise diabética. Então, é super importante fazer todos os controles possíveis. Todo paciente que é portador de uma doença crônica, ele não deve interromper de nenhuma forma o seu tratamento, né? Evidentemente, houve, a gente sabe disso, muitas dificuldades de acesso. Por conta da questão do Covid-19, muitos hospitais tiveram que modificar a sua estrutura, muitas clínicas tiveram que modificar suas estruturas para criar áreas de isolamento, e muitas delas deixaram de prestar determinados serviços, por exemplo, como a gente sabe, na área de oncologia, principalmente no serviço público, pessoas que faziam quimioterapia, que começaram a ter dificuldades de acesso. Porém, a nossa preocupação, e quem faz saúde pública e mesmo privada, é em manter todos os tratamentos que as pessoas faziam intensamente. Olha, a grande preocupação e que a gente tem feito para se manter é manter estruturas que a gente sempre teve, né? E que sempre utilizou. Então, é fundamental que as pessoas não abandonem seus tratamentos, continuem buscando os seus médicos. Agora, a telemedicina acaba sendo um instrumento muito, muito importante e facilitador. Nós temos feito algumas atividades que são muito mais difíceis de você fazer, que fazíamos anteriormente à distância. Por exemplo, na área de anestesia, os exames pré-anestésicos eram feitos presencialmente. Hoje a gente consegue fazer isso por telemedicina, trocando ideias com os pacientes e podendo ter uma forma adequada. E em várias áreas a gente tem observado um avanço muito grande nessa relação. Cada vez mais nós vamos ver a telemedicina como instrumento fundamental na atividade. A gente acredita o que era antes uma dificuldade, hoje é um facilitador, e provavelmente, mesmo depois da pandemia, nós já não vamos mais abandonar esse tipo de ferramenta que o médico pode usar na relação com o seu paciente. No nosso entendimento, as pessoas não devem nunca deixar de fazer os seus exames preventivos, os exames que elas habitualmente já faziam antes da pandemia. É claro que com a pandemia nós ficamos mais restritos, né? Tivemos que tomar mais cuidados, tivemos que ficar em casa, e era uma recomendação que era importante na época, mas nada impede que você, com devido segurança e cuidados, usando máscara, usando os materiais para a sua proteção e até para que não passe para os outros, mantenha os seus exames. Até porque existem muitas doenças silenciosas que podem realmente causar vários problemas para as pessoas. Existem doenças silenciosas em que as pessoas não estão atentas. Por exemplo, a diabetes, a hipertensão, doenças cardíacas, que são doenças facilmente detectáveis através do exame clínico e laboratorial pelo médico. Inclusive pesquisas de doenças que são rotineiras. Por exemplo, a preocupação com o câncer de próstata no homem, ou a doença, o câncer de mama nas mulheres. Esses exames preventivos nunca devem deixar de ser feitos rotineiramente. Na nossa avaliação, a telemedicina é um instrumento, uma ferramenta muito importante, tanto para o médico como o paciente, né? A gente entende que o ideal é que as pessoas possam
fazer o seu exame sempre presencial, a sua consulta com o médico, para que ele possa explorar todas as possibilidades de avaliação do paciente e trocar as suas informações. Mas, com dificuldades modernas, com a pandemia e com a própria vida hoje que a gente tem na sociedade, que ela é muito mais rápida e exige muitas vezes uma manifestação, uma rapidez dos procedimentos, a telemedicina tem sido um instrumento importante. Porém, é fundamental que a gente crie mecanismos de proteção das informações que são trocadas entre o médico e o seu paciente, que sempre serão informações sigilosas para o sentido de proteger o seu paciente. Com toda certeza, né? A gente sabe e observa que, principalmente na esfera emocional, o que a gente mais observa é o problema emocional das pessoas que ficam no seu isolamento. Tem algumas coisas que a gente percebe até que são interessantes, porque na medida em que as pessoas fizeram suas quarentenas e estiveram com seus familiares, mais proximamente, aumentaram as relações íntimas. Porém, o distanciamento social, do convívio com outras pessoas, tem tido sintomas, principalmente na esfera emocional. E com isso, você possa desenvolver doenças complementares, gastrointestinais, doenças que possam estar desenvolvendo hipertensão, né, que tem sido uma coisa que a gente tem observado um certo número, principalmente na área da cardiologia. A gente tem observado isso com bastante frequência, que inclusive tem aumentado os casos de diagnóstico tardio, pelo menos, dos infartos e do miocárdio, por exemplo.